Olá, você que está conosco na nossa programação especial das rádios Barretão FM, o Diário Independente FM e também Rádio Ipiranga FM, nessa série de entrevistas, de orientações sobre trânsito, sobre preservação da vida, sobre os serviços do Detran no estado de São Paulo. Nós temos hoje a alegria de receber na nossa programação, em áudio e vídeo nas redes sociais e também no rádio, nas 3 emissoras que eu acabei de citar, a Amanda Couto, superintendente regional do Detran São Paulo. Temas importantíssimos que nós vamos abordar aqui e que tratam do nosso dia a dia: licenciamento, documentação veicular, manutenção preventiva dos veículos, uso do cinto de segurança, são alguns dos temas que nós vamos conversar. Você que está vindo para Barretos, você que já está em Barretos, você que reside aqui em Barretos, aproveite esse conteúdo para que nós possamos aproveitá-lo, essas informações no nosso dia a dia, não só durante esse período de festa em que nós recebemos milhares e milhares de visitantes, mas também que nós possamos ter cada vez mais a consciência do nosso papel no trânsito e na necessidade de adotar medidas preventivas, documentação em dia e tudo mais. Afinal, no trânsito nós convivemos diariamente, seja como pedestres, seja como ciclistas ou como motoristas ou motociclistas também, né? Então eu queria cumprimentar com muita alegria a Amanda, dizer que é uma alegria poder ter você participando conosco, Amanda. Começar a sua primeira participação sabendo da importância do licenciamento para o condutor estar em dia aí com as regras, com a documentação do seu veículo. Seja bem-vinda. Boa tarde, Tatá, muito obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes da rádio. Então, realmente, o veículo hoje, para ele circular em via pública, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, ele obrigatoriamente precisa estar licenciado e com todos os débitos em dia. Então, o licenciamento veicular é o processo de renovação anual do documento de veículo. Com ele, você tira hoje o CRLVE, que é aquele documento que está na carteira digital de trânsito, que é o registro obrigatório para dirigir no Brasil. Então, é o documento que a gente precisa ter para poder dirigir no Brasil. Esse documento é o documento que permite que os veículos circulem em via pública. Então, é o certificado de registro e licenciamento de veículos. Hoje, ele tem a forma eletrônica, que está na carteira digital de trânsito, que comprova que o veículo está regularizado e pode circular nas vias públicas. Ok, Amanda, é importante nós temos um calendário, depois a gente vai abordar um pouquinho sobre isso, mas antes, qual é a consequência do não pagamento desse licenciamento? O que acontece em relação ao condutor e ao próprio veículo quanto ao não pagamento do licenciamento? Então, quando a gente não paga o licenciamento, Tatá, esse veículo, primeiramente, ele já sofre os juros, né? O Estado, ele cobra os juros ali das pessoas que não pagam o licenciamento na data correta. O veículo que não está licenciado, ele pode gerar uma série de transtornos para o proprietário e para o condutor. Caso ele seja abordado em via pública, entre as infrações que o policial, ali no momento da abordagem, pode aplicar, está as infrações gravíssimas, que é o valor de R$ 293. O motorista vai ter 7 pontos na habilitação, conforme determina o Código de Trânsito Brasileiro, e a remoção deste veículo. Então, o veículo, como que nós falamos na pergunta anterior, que o veículo, para ele circular nas vias públicas do Brasil, ele obrigatoriamente precisa ter esse documento, que é o certificado de registro e licenciamento de veículo. Os veículos que não estejam licenciados conforme o calendário, que é anualmente pelo Estado de São Paulo, ele vai ser removido. Removido ao pátio, então os veículos que não estão licenciados, quando eles são removidos ao pátio, esses veículos precisarão ser retirados. E para retirar, o proprietário, ele além de solicitar essa retirada de veículo via portal do Detran, via DR, quando ele for apreendido pelo DR, ele terá ainda que pagar todos os débitos pendentes, todas as dívidas pendentes que estão no veículo e também pagar as taxas de guincho e de estadia no pátio. Então, gera uma série de transtornos para o proprietário do veículo. Agora, Amanda, como é que funciona o calendário do licenciamento?
Então, o Detran ele disponibiliza anualmente o calendário de veículos, que é diferente entre os veículos de caminhão, né, os veículos registrados como caminhão e trator, e os veículos de passageiros. Então, esses veículos, eles têm um calendário anual, sendo que o calendário de caminhão e reboques, eles começam em setembro, e o calendário de veículos de passageiro, eles começam em julho. Então, para ter uma ideia, os veículos de final 1 e 2, eles já estão vencidos. Então, as pessoas, os proprietários dos veículos que não regularizaram os veículos em julho, eles já estão vencidos. E os outros, né, esse mês, agora mês de agosto, a gente está vencendo o 3 e o 4, e assim subsequente até o final do ano. Agora, Amanda, a possibilidade do pagamento antecipado também do licenciamento, não é isso? Sim, no começo do ano, o Estado ele libera, né, o calendário de licenciamentos e IPVAs. Com o IPVA pago, o cidadão ele pode já pagar o licenciamento e assim adiantar o seu licenciamento e ter já disponível na sua carteira digital de trânsito o seu CRLVE para ele poder rodar regularmente. Muito bom, muito importante. Você que está conosco nas rádios O Diário Independente FM, Barretão FM, a rádio oficial da Festa do Peão, Rádio Ipiranga também, você que está conosco nas redes sociais, nessa programação especial de informações sobre trânsito, sobre a preservação da vida, sobre segurança viária. Nós conversamos hoje com a Amanda Couto, superintendente regional do Detran São Paulo. Bom, a Amanda explicou para a gente da importância do licenciamento sempre em dia, né? Agora, eu queria falar de um outro tema, principalmente para quem está pensando em pegar a estrada, de vir aqui para Barretos ou viajar, aproveitar com a sua família, com seus amigos, ou mesmo quem tem que viajar a trabalho. A gente sempre lembra e quando a gente esquece é problema, hein? Esse tema aqui, Amanda, manutenção preventiva dos veículos. Isso aqui, queria que você comentasse sobre isso. Isso é importante também no trânsito, inclusive para evitar acidente e preservação da própria vida do condutor e daqueles que estão com ele, né? Justamente, Tatá. O principal fator de manutenção preventiva do veículo é justamente evitar os sinistros de trânsito. Então, quando a gente está com um veículo em que ele não tem a manutenção dele, ele está com o pneu careca, ele está sem fluido de freio, esse veículo com certeza vai fazer um sinistro de trânsito. Ele pode ocorrer em um sinistro de trânsito, né? E isso a gente vai estar prejudicando a nossa vida e a vida de terceiros. Então, é muito importante sempre manter o seu veículo com toda a manutenção. Além disso, as manutenções preventivas, elas também influenciam nas questões ambientais e de poluição, uma vez que os veículos sem a manutenção devida, eles produzem maior número de poluição, né? Fora que, se eu fizer uma manutenção preventiva, eu não vou ocorrer uma manutenção corretiva. O que? A manutenção corretiva costuma ser mais cara, pois nada mais é do que um reparo de emergência, onde a gente precisa fazer sem pesquisar preços e sem procurar o melhor serviço. Bom, importante isso. Você citou questão ambiental. O condutor tem responsabilidade também sobre a questão ambiental em relação ao veículo adequado, de forma adequada? Sim, por falta de manutenção preventiva, os veículos automotores eles liberam uma maior quantidade de gases prejudiciais ao meio ambiente, incluindo assim o monóxido de carbono. Isso vai de encontro ao bom estar de conservação e manutenção do veículo, que são de total responsabilidade do proprietário. O artigo 257 do CTB, ele fala justamente sobre isso, sobre a alteração de componentes e agregados que são característicos do veículo e que podem alterar essa liberação de monóxido, o que pode gerar uma multa. Então, trata-se de uma responsabilidade, sim, do proprietário do veículo. Amanda, quais os principais itens que quem está vindo aqui para a Festa do Peão ou vai viajar para outro lugar ou no nosso dia a dia, a gente deve checar para ter essa manutenção preventiva e não a corretiva que você coloca muito bem, que fica mais cara, além da dor de cabeça, né? Então, nessa manutenção preventiva, o que você poderia dar de dica para checagem? Então, as pessoas que estão viajando, principalmente indo para Barretos aí,
Primeiro é indicado que ela tenha em mãos um checklist, né, do que ela vai precisar fazer. Um dos principais, óleo do motor. O manual do carro, ele traz a informação de há quanto tempo você precisa trocar esse óleo de motor. Filtro de ar de cabine, para não ter nenhum tipo de vazamento. Filtro de ar do motor, quando sujo, pode aumentar o consumo de combustível. Calibragem dos pneus, isso é muito importante. A calibragem dos pneus e o rodízio dos pneus. Uma vez que o pneu que não está calibrado corretamente, ele pode aquaplanar, no caso de uma chuva. Rodízio dos pneus e a verificação da condição desse pneu. Todo pneu, ele tem o TWI. TWI é uma marca que vem de fábrica, que indica até onde a gente pode rodar com aquele pneu. Então, você precisa verificar se os seus pneus estão em condições de rodagem. Balanceamento periódico de todo o sistema de amortecimento. O freio, né? A gente precisa ter muito cuidado com o freio, porque o freio é um dos itens mais importantes de segurança do veículo, ali, partindo dessa parte de motor de veículos. O sistema de arrefecimento, faróis e lanternas, também muito importante. Uma vez que hoje, quando a gente vai para Barretos, a gente está numa pista simples, né? A gente não está numa pista duplicada. Obrigatoriamente, mesmo durante o dia, esses faróis deverão estar ligados. E é muito importante que eles estejam em pleno funcionamento, tanto os faróis quanto as lanternas. E também o tanque de combustível, né? Para não ter ali nenhum tipo de vazamento. Esses são os itens mais importantes, Tatá, que fazem com que você tenha uma viagem mais tranquila, evitando, assim, qualquer problema durante a viagem. Você que está conosco na audiência rotativa do rádio, numa das 3 emissoras que compõem esse pool, a Barretão FM 105,1, a Rádio Ipiranga 97,9 e a Diário Independente FM 93,5, que já se acostumou nesses dias a acompanhar aqui as nossas dicas importantes de preservação da vida, de segurança no trânsito, com profissionais do Detran, com pessoas que lidam com esse tema e trazem aqui informações relevantes. Eu queria falar com você um pouquinho, Amanda. Acho que, graças a Deus, esse item já passou a fazer parte, entre aspas, da nossa cultura, né? Que é o uso do cinto de segurança. Foi uma luta lá no passado, certamente, para que a gente se conscientizasse disso. Mas, ainda hoje, infelizmente, a gente vê situações em que algumas pessoas acabam não usando o cinto de segurança. Ao caso, por exemplo, do cinto de segurança, eu quero falar aqui no banco traseiro, muitas pessoas às vezes deixam, mas de modo geral o cinto de segurança ele já passou a ser incorporado no nosso dia a dia enquanto motoristas, né? Queria que você falasse da importância das pessoas terem isso sempre em mente, porque o cinto ele é importante para prevenção e para preservação da vida. O que você fala para a gente do cinto de segurança, por favor? Então, Tatá, vou fazer até um comentário aqui. Realmente, né, é muito bom ver que a população brasileira, ela no decorrer dos anos, ela vem sim a cada vez mais usando o cinto de segurança e tendo a conscientização de quão importante é esse equipamento. Porém, o que a gente vem percebendo muito recentemente, com o uso de veículos de aplicativo, as pessoas têm uma falsa segurança e por algum motivo não usam o cinto de segurança. Então, o que acontece? As pessoas entram nos veículos de aplicativo e acabam não colocando o cinto. E é muito importante colocar o cinto. O cinto no banco traseiro, ele evita em até 70% o aumento da segurança e o aumento de chance de vida numa colisão. E as pessoas acabam por deixar de usar. Então, não só o motorista, mas todos os ocupantes do veículo devem usar o cinto de segurança. Por isso, o veículo só pode transportar até a capacidade máxima de passageiros permitida, para justamente todos estarem com o cinto de segurança. Esse é um equipamento que já foi comprovado que ele evita lesões graves em até 80% das vezes. Então, quando a gente está de cinto e sofre um sinistro, provavelmente você vai ter muito mais chance de não ter uma lesão grave. É um dispositivo de segurança que com certeza salva vidas e ele aumenta realmente, como eu falei, no banco da frente, ele aumenta em até 50% a possibilidade de chance de vida num sinistro e no banco de trás até 70%. Então, assim, é muito importante. Além disso, a gente não pode esquecer
em relação às crianças, porque as crianças, elas também têm o cinto de segurança, porém o cinto de segurança conforme determina a legislação brasileira. Então, deve ser usado o sistema de retenção equivalente, ou seja, cadeirinho, assento de elevação, o que deverá ser usado de acordo com a faixa etária das crianças. Ele não deve ser retirado em momento algum e não utilizar o cinto de segurança em qualquer um dos bancos que expõe o motorista aos riscos de infração grave. Então, além de você salvar a sua vida, se caso você não estiver usando, você ainda pode ser multado por não estar usando um cinto de segurança. Então, é importantíssimo que todas as pessoas que utilizem, independente que seja um transporte público, um transporte coletivo, a utilização de aplicativos, todos devem estar com o uso de cinto de segurança. E no caso dos motociclistas, nós temos a obrigatoriedade também dos capacetes, né, Amanda? Justamente, a obrigatoriedade dos capacetes e também o Código de Trânsito só permite que 2 pessoas vão sobre a moto. Então, a gente não pode ter ali aquele terceiro acompanhante, quando coloca uma criança entre os pais. Então, assim, respeitar o que determina o Código de Trânsito brasileiro, que você vai estar salvando a sua vida de terceiros. Eu queria aproveitar um pouquinho para você falar um pouquinho mais, por favor, da cadeirinha da criançada. Muito importante, eu acho que esse é um tema que eu fico muito feliz quando eu vejo alguns carros e que está sempre lá a cadeirinha, e principalmente quando as crianças estão na cadeirinha devidamente colocadas, devidamente protegidas para poder fazer esse transporte de um local para outro, né, Amanda? É uma outra situação que é importante que se tenha o uso da cadeirinha para as crianças. Sim. Pela norma, pelo Código de Trânsito Brasileiro, o que ele estabelece, né? Então, os bebês de 0 a 1 anos, eles devem ser transportados no bebê conforto, sendo que o bebê conforto, ele deve estar virado para o banco do veículo. Então, eu não posso colocar o bebê conforto virado para o para-brisa. Ele deve estar devidamente adequado, virado para o banco do veículo. E, se possível, né, nos carros aí, ele nunca deverá estar no banco da frente, sempre no banco de trás. De 1 a 4 anos, as crianças devem estar na cadeirinha, sendo que essa cadeirinha ela deve ser própria para o seu tamanho e peso. De 4 a 7 anos e meio, as crianças devem estar no assento de elevação, que é chamado assento de elevação, que é uma cadeirinha, porém sem a parte de trás, né? É uma cadeirinha porque ali a criança já vai ter o assento de elevação, ele serve para que a criança, o cinto de segurança do próprio veículo esteja adequado, numa altura adequada para ela. A partir dos 7 anos e até os 10 anos, as crianças devem ser transportadas no banco de trás com o cinto de segurança do próprio veículo, sendo que nunca no banco da frente. A criança ela só pode ser permitida ser transportada no banco da frente a partir do momento em que ela tem mais de 10 anos e o peso adequado. Por que isso, Tatá? Porque os cintos de segurança, eles são feitos, né, e são preparados para uma determinada altura do passageiro e um determinado peso. Então, por isso que há necessidade de todos esses itens, que é a cadeirinha, o assento de elevação, para que a criança esteja adequada e esse cinto não prejudique. Ele seja usado de forma adequada. Um cinto específico na cadeirinha e quando do assento de elevação a criança está na altura devida para a utilização do cinto de segurança. Nós estamos conversando com a Amanda Couto, superintendente regional do Detran São Paulo, dicas importantes para você que está conosco aqui na sintonia das nossas 3 emissoras e também nas redes sociais aqui em áudio e vídeo. Amanda, queria que você pudesse aproveitar aqui para dar essa dica para as pessoas que estão nos acompanhando aqui. Tem alguma coisa que a gente esquece no dia a dia do trânsito, não leva em consideração algo além do cinto, além da cadeirinha, além do uso do capacete, que a gente poderia ter ainda mais proteção e às vezes passa batido, digamos assim? Sim. Isso é muito estudado, né, pelas empresas, pelo Detran, por toda a segurança viária do que a gente precisa fazer para que, se no caso de um sinistro, a gente esteja adequado dentro do veículo e não sofra tantas lesões. Uma das questões é ajustar o banco de forma que os braços fiquem levemente flexionados na altura do volante
e o encosto da cabeça na altura dos olhos, até 3 centímetros acima. Isso é muito importante. Por quê? Porque isso faz com que as pessoas estejam numa posição adequada e que, no momento, se houver um sinistro, elas estejam segurando o volante numa posição adequada. Além disso, as pessoas têm por mania, principalmente nas viagens, né, apoiarem os pés em cima ali da parte de frente do veículo, onde que fica ali o guarda-volume, né, o porta-luva, antigo porta-luvas, isso. As pessoas têm a mania. Aqueles locais hoje são os locais onde estão os airbags. Num possível impacto, num possível sinistro, a pessoa ela vai ter as pernas jogadas com uma força muito grande, que é a força que o airbag tem que fazer para sair do local onde ele está acondicionado. Isso gera diversas lesões. Então, às vezes, o sinistro nem é tão grave, mas a forma que a pessoa estava acondicionada dentro do veículo leva com que aumente a possibilidade de gravidade desse sinistro. Importante essas orientações, né? Muitas pessoas não sabem. Amanda, para a gente poder aqui finalizar, para uma fala sua aqui importante, qual outra dica, hein, para quem está vindo aqui para Barretos, e obviamente se veio vai ter que voltar depois, queremos que todos venham, aproveitem e voltem em segurança para os seus lares também, e também não só para esse momento específico, para todos aqueles que em algum momento vão fazer uma viagem, né? Qual a sua dica, Amanda, para além de tudo isso que a gente falou aqui, de segurança, de todos esses itens aqui? Então vamos lá, primeiro, começando, Tatá, eu acho que a dica mais importante, e é o que mais mata hoje no trânsito, né? A questão da mistura de beber e dirigir, do álcool e direção. Isso não pode acontecer, a tolerância é zero. Se beber, inclusive o Detran acaba de lançar uma campanha justamente pensando no nosso Barretos, né, a maior festa aí do Brasil, que escolha o motorista da vez e evite o xadrez. Então, se bebeu, não dirija, não pegue o volante, escolha o seu motorista da vez. Hoje um bebe, amanhã o outro bebe, mas sempre alguém ali que não bebeu para poder dirigir. Bebida e direção não combinam. É uma das maiores coisas que afetam o trânsito e que causam sinistros. Então, o mesmo vale também para o uso do celular. Não se distraia usando o celular quando vocês estiverem indo para a festa. Sei que a gente quer encontrar os amigos, marcar, mas não faça isso. Não use o celular enquanto dirige, porque você vai estar tirando a sua atenção do trânsito. E outro, que é um fator muito importante, Tatá, é a questão de respeitar sempre os limites de velocidade. A gente tem uma pista, que é as pistas que ligam Barretos, né, não são pistas duplicadas, a gente tem algumas pistas que não são duplicadas, mas também nas pistas duplicadas, sempre respeitar os limites de velocidade das pistas. Fiquem atentos aos limites de velocidade, tanto de dentro da cidade quanto da pista. As velocidades altas, elas causam muitas mortes no trânsito. Então, a gente precisa respeitar sempre os limites de velocidade. Amanda, muito obrigado. A Amanda Couto, ela é superintendente do Detran, regional do Detran São Paulo. Muito obrigado pela sua participação. Queria agradecê-la a gentileza de conversar conosco hoje e mais essa série de programas aqui. Agradecer a sua audiência, você que está conosco na Barretão FM, na Rádio Ipiranga FM 97,9, na O Diário Independente FM 93,5, que nós possamos ter uma boa festa do peão. Fique ligado sempre nas dicas que nós trazemos aqui, tá bom? Muito obrigado, nós voltamos até numa próxima oportunidade com mais informações importantes sobre preservação da vida, segurança viária e orientações do Detran São Paulo. Até a próxima, se Deus quiser.